Boa noite, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje vamos dedicar especial atenção ao Salmo de número 19. É um salmo também de Davi e a gente vai fazer, como é um salmo um pouco mais curto do que o Salmo 18, né? A gente vai fazer duas leituras. Eu peço ao irmão, à irmã, aqueles que já sabem tudo bem, mas só para reforçar, e procure um lugar mais tranquilo, evite distração. E a gente vai fazer nessas leituras aquele momento de pausa. Nessa pausa, eu peço que você tente ou pensar no Salmo como um tema inteiro e trazer isso como reflexão para você, ou que você possa também realçar alguma palavra desse Salmo, algum verso desse Salmo, que você percebe que Deus está falando ao seu coração. Isso é um bom desenvolvimento para que a gente possa se apropriar cada vez mais da palavra de Deus e para que a gente possa orar biblicamente, né? Orar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que o próprio Deus nos ensina a fazer pelo texto inspirado. Então não vamos nos delongar, né? Vamos ao Salmo 19. Esse salmo, meu irmão, minha irmã, se você perceber, é um salmo que ele tem aí ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então é uma referência clara a Davi como sendo o seu autor. Na nossa versão da Bíblia, que é a Almeida Revista Atualizada, vai estar escrito a excelência da criação e da palavra de Deus. Eu acho que dessa vez eles acertaram. O tema se combina muito bem ao Salmo. Existe uma correlação entre esses salmos que são chamados salmos em que há uma ênfase na Torá, né? Na lei do Senhor. É feito no Salmo 1 e 2. Parece que o Salmo 18 e 19 também tem essa relação. O Salmo 118 e o Salmo 119 também. Porém, assim, essa relação ela acontece de maneira que os termos que são usados muitas vezes no Salmo 18 parecem se combinar a termos que são usados também no Salmo 19 e vice-versa, tanto no Salmo 1 e 2 quanto no Salmo 118 e 119. Tá? Mas, enfim, esse salmo ele traz uma ideia de forma mais objetiva a respeito da excelência da criação e da palavra de Deus, tá? Vamos fazer essa leitura. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. Continua, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu povo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então
Serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados irmãos, como eu já mencionei aqui, esse é um salmo que trata de fato da criação de Deus e da palavra de Deus. A gente vai ter uma estrutura nesse salmo. Do verso 1 ao verso 6, ele vai estar tratando da criação, daquilo que é chamado de teologia natural ou da revelação geral. Como Deus manifesta a sua realidade através das obras que são obras das suas mãos, da sua criação. A partir do verso 7, vamos ver que o salmista está tratando daquilo que a gente chama de revelação especial, da palavra de Deus, que Deus inspirou homens, pessoas com o seu espírito, para que essas pessoas pudessem compartilhar a respeito da vontade de Deus, para que as nossas vidas possam se ajustar a essa vontade. E é isso que acontece a partir do verso 12, quando ele faz uma reflexão. E ele vai tratar nessa reflexão sobre o próprio pecado. E ele pede para que Deus possa, através da sua palavra, transformar o coração dele, né? Possa fazer com que ele não seja uma pessoa soberba, arrogante, mas que sempre ele busque na presença e na palavra de Deus o refúgio para a vida dele. Então vamos lá, né? Meditar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de teologia natural ou de revelação geral, a gente está dizendo que Deus também se revela através daquilo que ele fez. E a gente não pode esquecer de um detalhe, meus irmãos, que é que Deus criou todas as coisas através do quê? Da sua palavra. Então, as coisas que foram criadas por Deus, todas as criaturas, tudo que ele fez, todo o cosmos, foi criado a partir da própria essência da palavra de Deus. Então, essas coisas que ele criou carregam alguns de seus atributos, carregam algumas das suas qualidades e características. Vamos pensar direitinho sobre isso. Quando a gente olha para o universo e a gente vê o nível de organização que existe nesse cosmos, é algo de ficar impressionado. Quando a gente olha para as leis que regem esses corpos celestes, nesse macrocosmos, a gente olha para isso e a gente fica impressionado. Então, de onde vem tamanha inteligência? De onde vem tamanha sabedoria? Nós cremos que vem de Deus, entenderam? Quando a gente olha para dentro das células, nesse microcosmos de um ser vivo, a gente vê um nível de organização que é algo esplendoroso. De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto conhecimento, inteligência, para que tudo funcione de maneira adequada nesse micro-universo do organismo, do ser vivo? Nós cremos que vem de Deus, meus irmãos. Então, para o salmista, isso é algo elementar. Estão entendendo? Isso é algo elementar, isso é algo que ele crê e ele percebe isso quando ele contempla a criação de Deus. É isso que ele vai dizer. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse verso aí é quem vai ditar o mote dos versos posteriores até o verso 6. Para o salmista não há dúvida quanto a isso. Deus é um Deus criador. É um Deus que se revela na sua criação.
Vamos pensar direitinho o que Paulo escreveu lá em Romanos, não é? Lá no capítulo 1. Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, estão presentes na criação. De modo que as pessoas que se voltam contra Deus, elas estão se voltando contra uma realidade que as torna indesculpáveis. Porque elas, tendo essa revelação natural ou geral, elas não glorificaram a Deus. Então, vamos combinar, né? A criação é um grande outdoor que revela que existe um Deus, que existe alguém inteligente, pessoal, que criou todas as coisas. E ele vai dizer assim, olha que coisa interessante, um dia discursa a um outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras. O que ele está dizendo assim, que não há uma língua, vamos colocar assim, não há um código linguístico nessas coisas. Mas a gente pode perceber que essas coisas se comunicam. Elas comunicam alguma coisa. E quando ele diz assim, um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, é como se fosse uma fonte jorrando para outra fonte. É algo que demonstra que existe alguma coisa por trás de tudo isso. Existe alguém por trás de tudo isso. Porque isso está revelando conhecimento. Isso está revelando as características desse Criador. E isso está sendo revelado de maneira constante. Um dia revela outro dia. Uma noite revela outra noite. Mesmo sem esse código de linguagem, que é o código que a gente usa para escrever, para ler, etc. Mas está ali, está ali. E aí ele vai dizer assim, mesmo que não exista linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som, mas é o som de palavras sendo faladas, sendo emitidas, tá? No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E aí veja só, o que parece contradição. E as suas palavras até os confins do mundo. Ora, por que ele diz que não há palavras e depois está dizendo que as suas palavras podem ser ouvidas? Que não há voz, mas que depois as suas palavras podem ser ouvidas. O que está acontecendo aqui? Será que o salmista se atrapalhou? Claro que não. Ele está falando que não existe esse código de linguagem, da língua, né? Mas que existe ali a palavra. A palavra criadora de Deus. A palavra criadora de Deus está presente ali. E é possível se ouvir a sua voz. É possível se perceber essa palavra criadora em tudo aquilo que está presente na criação. E aí ele vai dizer, aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai à outra, até a outra, vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. Amados irmãos, só para vocês entenderem o que ele está usando aqui. O salmista está usando uma linguagem nupcial para falar do sol. É uma metáfora. Que assim como um casal, o noivo sai para os aposentos quando eles se casam, para que eles possam coabitar, para que eles possam ter esse conhecimento íntimo. Assim, a revelação de Deus é também impactante na nossa vida. A revelação geral de Deus demonstra que há um Deus, demonstra que Ele existe, nos faz conhecê-lo, assim como o sol, né, que sai como noivo dos seus aposentos em direção ao local onde haverá ali a coabitação, né,
assim o conhecimento de Deus. Ele vai se revelando para nós. E não há como fugir disso. Não há como fugir. Não há como escapar disso. Então, por mais que os ateus eles queiram desvirtuar todas essas coisas, dizer que isso não passa de mitologia, né? Que Deus não é uma realidade, etc. Mas a natureza não diz isso. A natureza não diz o que os ateus dizem. A natureza não fala o que os ateus falam para nós. A natureza ela revela o esplendor de Deus. Revela que existe um Criador. E é importante levarmos isso em conta, meus irmãos. Eu fico muitas vezes pensando assim, como alguns momentos nos provocam, né, um certo êxtase, uma certa elevação, um certo enlevo na nossa vida. Por exemplo, uma vez eu estava com a minha família indo a uma das praias lá do litoral de Pernambuco. Vocês sabem que tem algumas praias belíssimas, né? E a gente estava subindo ali um trecho que deu uma vista panorâmica assim do mar, sabe? E aquele sol lindo ali, aquele mar azulzinho, e aquele céu aberto. Meus irmãos, que sensação boa, sabe? Que sensação boa em perceber isso. Aquelas pessoas que vivem no ambiente urbano, né? Assim, às vezes por conta dos arranha-céus, às vezes por conta dos inúmeros atrativos à nossa atenção que vão sendo colocados, as pessoas não se deparam muitas vezes com esses momentos de êxtase, de deslumbramento com a criação de Deus. Mas eu diria, meus irmãos, escutem o que eu vou dizer aqui. É bom a gente observar isso. É bom a gente ver o pôr do sol, né? Os casais, principalmente, verem juntos o pôr do sol. Isso, meus irmãos, não nos torna esotéricos, tá? Isso não nos torna pessoas que vão devotar à natureza em si mesma culto, de forma alguma. Um cristão, ele olha para a natureza, ele vê aquilo que Deus fez e criou e glorifica a Deus. Sua alma se eleva, sua alma acaba se aproximando mais daquilo que está revelado ali na natureza, que é a palavra criadora de Deus, que é o dedo de Deus nas coisas que Ele criou. Então, meus irmãos, se apropriem disso, isso nos faz bem. Tá? Vamos lá, mas a partir do verso 7, a gente vai ter aqui alguns paralelismos. Paralelismo é um recurso da poesia hebraica. E ele vai pegando termos que, embora sejam diferentes, eles apresentam uma ideia que vai evoluindo com o texto. E os termos aqui, que são praticamente intercambiáveis, são os seguintes: a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Isso agora está tratando da Torá, né? Está tratando do Pentateuco, está tratando da palavra de Deus revelada. Fica claro aqui para nós. O salmista, a gente tem que levar isso em consideração, não tinha o Novo Testamento, né? Então ele está falando da lei de Deus, está falando da Torá. E a primeira coisa que ele vai falar a respeito da Torá é que a lei do Senhor é perfeita. É perfeita. E por ela ser perfeita, ela aponta o nosso pecado, porque nós não somos perfeitos. Ela é inteira, ela é completa, ela tem aquilo que é suficiente para revelar a vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que essa revelação se chama revelação especial. Ela é muito mais importante do que a revelação natural, do que a revelação geral, porque a revelação especial
mostra o plano de Deus, o interesse de Deus, a vontade de Deus, e revela de forma que nós podemos entender, porque ela está escrita em códigos de linguagem, que são códigos que nós podemos nos apropriar, né? Que a nossa intelectualidade é capaz de perceber, de entender, e a partir daí tomar decisões. Então, assim, a lei do Senhor ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela tem tudo aquilo que é necessário para que possamos viver uma vida agradável a Deus. Para que possamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Para que possamos nos voltar a Deus, na plena certeza de que Deus é um Deus que revela a sua vontade para que possamos viver de modo agradável a Ele. E Ele diz que essa lei restaura a alma. Restaura a alma. A palavra alma aqui é diferente do termo grego, né? O termo grego, eu falo isso quando eu estou na igreja, né? Trazendo a exposição do Evangelho de Marcos lá na Nova Esperança. Eu falo que a gente precisa ter cuidado quando a gente analisa o texto grego, porque o texto grego ele é muito cheio de hebraísmos. Embora a língua do Novo Testamento seja o grego, mas a mentalidade é uma mentalidade hebraica. Não é uma mentalidade grega. Então, quando ele está falando aqui em alma, nefesh, ele está falando da essência do ser humano. Ele não está falando de algo que disputa com o corpo, com uma natureza material, que essa dicotomia é muito presente na cultura e na filosofia grega. Não é isso. O salmista está falando assim, restaura a nossa essência. Restaura a nossa essência. E qual é a nossa essência, meus irmãos? Nós somos imagem e semelhança de Deus. É isso que ele está trazendo aqui. E é esse verso aí, que assim como o verso primeiro é destrinchado nos versos consecutivos, aqui também o verso 7 é destrinchado. E aí você vai perceber que é um paralelismo que ele vai ganhando corpo. Aí ele vai dizer, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, quem deseja sabedoria, meus irmãos, pode buscar no testemunho do Senhor, pode buscar na lei do Senhor, vai encontrar. Pode buscar na palavra de Deus, vai achar. Vai achar. Porque a verdadeira sabedoria, ela está diretamente ligada ao temor do Senhor. Lembra que está lá em Provérbios? Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como é que podemos temer a Deus, respeitá-lo de forma reverente? A partir do conhecimento que ele nos traz. A partir da revelação geral, mas muito mais especificamente através dessa revelação especial da sua palavra. Se você perceber, ele vai falar no verso 9 também, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Há uma relação aqui. Há uma relação com aqueles textos de sabedoria, né? Mas ele vai dizer também que o preceito do Senhor, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos tratam daquilo que são as regras. Aquilo que Deus estabeleceu como regra. Hoje, se falar em regra, meus irmãos, é um problema para uma sociedade desregrada. A gente fala em regra, as pessoas já abaixam a cabeça. Ah, lá vem falar em regra, pelo amor de Deus. Mas as regras, meus irmãos, elas são muito importantes para se manter a ordem das coisas. Tem um escritor, se eu não me engano, ele é canadense ou é americano, é o Jordan Peterson, né? E ele escreveu um livro sobre regras. E ele foi altamente criticado por isso, por causa de usar esse termo regras, que parece algo de uma disciplina militar e etc. Né? Mas as regras é que promovem organização às coisas. A gente precisa delas. O que a gente tem que tomar cuidado é de a gente não criar regras sobre regras daquilo que não, Deus não exige de nós. Que foi o que aconteceu com os fariseus, né? Com a tradição dos anciãos. Eles acabaram criando muitas regras e essas regras foram sendo colocadas para o povo de uma forma tão arbitrária que as pessoas perderam o senso da essência daquilo ali, né? Do preceito, de onde é que estava esse preceito. Enfim.
Mas eles são retos e eles alegram o coração. Por quê, meus irmãos? Porque seguir no trilho daquilo que Deus tem preparado assim, para uma vida piedosa, uma vida agradável a Ele, vai trazer alegria para nós. O oposto também é verdade. Se a gente se desvia do caminho do Senhor, se desvia da lei do Senhor, se desvia do testemunho do Senhor, isso vai trazer maldição na nossa vida. É fato. E ele vai dizer, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O mandamento fala da ordem, né, da lei do Senhor. Tem um sinônimo aí também com a lei do Senhor, mas aquilo que ele ordena. E, meus irmãos, se a gente reconhece a ordenança de Deus, a gente vai perceber que ela é de fato pura. Ela é moralmente pura. Entendeu? Ela é santa. Ela ilumina os nossos olhos. Ela nos faz perceber coisas que por nós mesmos nós não perceberíamos. Não perceberíamos. E ele continua, né? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Já abordei, né? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, aquilo que Deus julga, ele julga com justiça. A gente tem enfatizado isso nos Salmos, né? Não é preciso se preocupar, porque Deus, ele é reto juiz, ele é justo juiz. E os seus juízos, eles devem ser levados em conta. Eles devem ser observados por aqueles que amam a Deus, aqueles que seguem no seu caminho. E aí ele vai dizer, né, que todos igualmente justos. E aí fala a respeito desse verso daí, mas de todos os versos que antecederam a partir do verso 7. Todos igualmente justos. E aí ele conclui dizendo, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos seus favos. Ele está trazendo aí uma ideia de grandeza. Uma ideia de grandeza. Primeiro, de valor. De grandeza no sentido de valor. Ou seja, o ouro é algo, sempre foi um metal raro, né? E é algo que expressa valor. Mas ele está dizendo que é o ouro em si, só um pedacinho de ouro. Ele está dizendo muito ouro depurado, muito ouro puro. Ele deve ser desejado porque ele tem um valor muito grande para a vida, para a alma do ser humano, para a essência do ser humano. Ele tem valor. E ele vai dizer, e são mais doces do que o mel e o destilado dos seus favos. Essa doce e desejável traz aí também um paralelo. Ou seja, quem já provou do mel e do doce do mel sabe da importância, né? Sabe como esse sabor envolve a nossa vida, a nossa boca, o nosso paladar. Então, da mesma forma, é a palavra de Deus, né? Ela tem sabor, ela traz sabor à nossa vida. Não é apenas uma questão de valor, é uma questão de sabor. É uma questão de sabor. Então, ele conclui no verso 11, além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Olha o que ele está preparando. Ele está dizendo, todas essas coisas da revelação especial de Deus afetam a vida de quem busca a Deus. E Deus aponta para nós, através da sua palavra, a sua vontade, aponta também o nosso pecado. E isso nos leva a buscar guardar a sua palavra em nosso coração. O próprio salmista lá no Salmo 119 vai falar que ele guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então, a grande recompensa, quem busca viver uma vida de obediência pela fé, meus irmãos, colhe os louros dessa vida, né? Desse estilo de vida que se leva. Vale a pena levar em conta a palavra de Deus. Vale a pena levar em conta a realidade de que Deus demonstra a sua vontade para nós através da sua palavra. E aí ele faz uma indagação, que eu acho essa indagação muito pertinente. Ele diz assim, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me daquelas que me são ocultas.
Esse não é um versículo isolado, meus irmãos. Esse verso tem um contexto, é um contexto falando da palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, como é que eu posso discernir as minhas próprias faltas? Sem o mandamento de Deus, como é que eu sei que eu estou de fato pecando? Por mais que a minha consciência possa acusar, mas é através da revelação especial de Deus que fica claro para mim que aquilo ali é pecado. É claro, é límpido. Então, eu não consigo, por mim mesmo, como pecador, discernir meus próprios erros se não for por uma ação sobrenatural de Deus, fazendo com que sua palavra seja compreendida, seja guardada em meu coração, para que essa palavra possa trazer à tona os meus pecados e para que eu possa confessar os meus pecados. E ele pede para que ele possa ser absolvido desses que são ocultos, porque ele sabe que, no fundo, ainda existem coisas que ele não percebe, mas que são pecados. Quantas vezes isso acontece conosco também, né? A gente passa algum tempo na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, até que um dia a gente descobre que um comportamento, um componente nosso é algo pecaminoso, é algo que desagrada a Deus. E aí ele vai dizer um que talvez tenha a ver com o salmista, tá? Com aquilo que está dentro do conflito do coração do salmista. Ele diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Ele era rei, meus irmãos. O salmista Davi se tornou o rei Davi. Era uma pessoa amada, desejada. Era uma pessoa ovacionada. Isso causou até ciúmes em Saul, né? E ele está pedindo a Deus: Senhor, me livra da soberba. Me livra. Parece que esse é um pecado oculto, não sei. Mas a soberba, meus irmãos, é algo que tem a ver com este mundo. E não tem a ver com aquilo que é a nossa identidade em Deus. Lá em uma de suas epístolas, o que é que João vai dizer? Ele vai dizer que as coisas que vêm do mundo são as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente pensa o seguinte, que as pessoas mais ricas são as mais soberbas, né? Meus irmãos, isso é um engano. Isso é um engano. Eu conheço pessoas que são muito ricas, mas não são soberbas. Não são soberbas. Mas eu conheço pessoas, meus irmãos, que não têm eira nem beira, como a gente diz, né, no Nordeste, mas são extremamente orgulhosas. Se acham muito além dos outros. E não adianta a falsa humildade, porque uma hora aquilo que está dentro aparece, não é? Aquilo que está dentro vem à tona. Então, que Deus nos guarde dessa falsa humildade, nos guarde dessa soberba. E ele vai dizer assim: então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele enfatiza, né, sobre essa soberba como sendo algo que o aflige. Tá? E como é que o salmista conclui? Com o verso 14, falando a respeito da palavra. Olha que coisa interessante. A palavra criadora de todas as coisas, na revelação geral. A palavra escrita em código da nossa língua, né? No caso era do hebraico e foi traduzido para a nossa língua, que é a revelação especial. E ele fecha com essa reflexão: que as palavras dos meus lábios, o meditado do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as minhas palavras, Senhor, estejam combinadas à tua palavra. Que as minhas palavras possam glorificar o teu nome através das obras das tuas mãos. Que as minhas palavras estejam em sintonia com aquilo que é a tua vontade, ó Deus. Então, nesse entendimento, vamos orar a palavra de Deus? Vamos juntos? Feche seus olhos. Santo Deus, te damos graças pelas obras das tuas mãos,
pela criação, Senhor, que fizeste, por esse imenso cosmos, com tantas estrelas, galáxias. Te damos graças, Senhor, porque percebemos a tua grandeza nisso tudo. A própria vida, Senhor, que criaste, como ela é, Senhor, complexa, ao ser estudada, se percebe tanta coisa de sabedoria. Fomos feitos, Senhor, criaturas viventes. E tu sopraste em nós o teu fôlego. Somos obras das tuas mãos, mas não apenas isso, somos tua imagem e semelhança, Senhor. Queremos te agradecer pela tua criação, porque ela revela que tu és um Deus bom, que realizas boas obras. Tu és um Deus que organiza todas as coisas para que não sejam o mais completo caos. Vemos, Senhor, nas obras das tuas mãos a tua grandeza e o teu esplendor. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pela tua lei, pelos teus mandamentos, pelos teus preceitos, porque somente através deles podemos entrar em contato com a realidade redentiva, com a obra, Senhor, que tu realizaste através do teu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. É através da tua palavra, Senhor, que compreendemos o evangelho da graça. É através da tua palavra, Senhor, que a tua lei se torna clara para nós, apontando para nós o nosso pecado. E como o pecado atuou de maneira tão mortífera em nossas vidas, a ponto de necessitarmos de um Salvador, que é o teu Filho Jesus Cristo. Queremos te dar graças, Senhor, porque é a tua palavra que faz com que nós reconheçamos o nosso pecado, confessemos o nosso pecado, para que possamos viver de maneira renovada. Tira de nós, Senhor, aquilo, expurga-nos daquilo que é um pecado oculto. Revela-nos para que possamos confessar diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso comportamento esteja sempre em sintonia com a Tua palavra, para que a nossa vida possa Te glorificar. Essa é a nossa oração aqui em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, uma boa noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe, tá? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.